Bem, o nosso assunto de hoje é generics. É um assunto legal pra caramba, né? Dá pra fazer muita Bom, coisa com generics. E eu tive olhando o que tinha de material pronto sobre generics e eu descobri que tem dois carinhas aí que já publicou no YouTube material falando sobre generics. Eu assisti, gostei de ver o que eles escreveram lá. Um deles é o Renato Matos, que eu conheci há pouco tempo. Ele já tem lá 3 vídeos já falando sobre generics. E o Jorge Eduardo, que tem um mais explicativo e com mais exemplo, assim, umas coisas legais lá, né? E o Renato, ele foi mais generalista, mas ele mostrou um foco um pouco diferente de como colocar objetos dentro das listas e algumas coisas um pouco diferentes do que geralmente as pessoas têm feito. Então vale a pena aí dar uma olhada nesses dois caras aí depois. Eles são dois que, tanto um quanto o outro, acrescentaram algumas coisas e estão aí na comunidade e estão ensinando o pessoal a fazer um pouco aí também de generics, né? Então depois vale a pena dar uma passada e complementar alguma coisa com eles, do que eles têm lá. Bem, nós estamos seguindo aqui o livro do, do Nick Rhodes. É assim que fala, eu nunca sei, eu nunca lembro o nome dele. Bem, enfim, nós estamos seguindo o livro do Nick, nós estamos no capítulo 3 de Generics e nós vamos tentar aqui mostrar um pouquinho o que dá para fazer com Generics. A ideia de se ter generic é uma delas, um dos benefícios é você ter uma tipagem do tipo de objeto, tipo de dado nativo, primitivo, como o pessoal costuma falar, ou uma interface, você poder associar um objeto, aí daí o nome genérico, com vários outros tipos e poder associar e tipar esses vários tipos dentro de ou uma lista ou um container de um determinado objeto. Então a gente vai poder ver assim, algumas coisas que dá para fazer com, eu acho que principalmente listas, que eu acho que é legal. Então você pode ter, por exemplo, assim, eu quero ter uma lista do tipo carro. Então, se você tem uma lista do tipo carro, você não vai colocar lá dentro geladeira, né? Porque você está dizendo que aquela lista já vai aceitar aquele tipo. Um pouco diferente do que acontecia com os collections. Os collections você dizia que ia ter uma lista de objetos, mas não dizia que tipo de objeto iria ter lá dentro. E enquanto que nos genéricos você já diz, já, olha, a minha lista vai ter um tipo tal. Então isso pode ser uma vantagem para poder evitar, às vezes, erro na codificação, né? Isso já pode tirar um pouco de bugs. Quer dizer, sempre que a gente tem facilidade do compilador para que ele já trabalhe para a gente antecipadamente, dizendo que você está fazendo alguma besteira, ele já está ajudando, né? Então isso me parece assim uma vantagem interessante. Também o uso de genéricos em relação aos collections é que fica mais rápido a codificação. Então, por exemplo, quando a gente usa os collections, que a gente não viu ainda, mas são as coleções de objetos, talvez assim para ter uma comparação. Toda vez que você tem a coleção, como ele não tipifica o tipo de objeto que ele vai guardar, ou o tipo de dado primitivo que ele vai guardar, você precisa ficar fazendo cast o tempo todo, dizendo assim, olha, se o objeto tal, eu tenho que fazer um cast para o objeto que eu estou trabalhando. E isso, obviamente, aumenta aumenta o código, aumenta bugs e demora mais para se fazer. Enquanto que o genérico a gente tem uma condição um pouco melhor, porque você já tipifica o tipo de dado que você vai guardar na lista, ou num outro objeto, quer dizer, alguma coisa desse sentido assim. Então, talvez essa é uma das vantagens que eu gosto assim da ideia de generics. Não é uma novidade no Delphi, não se criou nada. Isso já existia em outras linguagens,
no Java já tinha, né, para quem gosta de Java já tinha alguma coisa. Então nós não estamos inventando nada, nós estamos só implementando coisas que tem em outras linguagens já, né? Já faz tempo que tem generics no Delphi. Eu vi alguém falando aqui, ó, o Nick mesmo fala que desde o do Delphi 2009 já tem generics lá, mas infelizmente poucas pessoas ainda conhecem a fundo como é que funciona generics. Talvez também o fato de ser novo e ser um conceito diferente também traz complicadores. Talvez isso tenha colaborado para que algumas pessoas não tenham dado muita atenção. Como ele também está mais na linha de objetos, de gerenciamento de objetos, e menos na linha procedural, também essas coisas todas contribuem, né? Porque assim, de pouco tempo é que nós saímos de fato da codificação procedural e partimos para a codificação orientada a objeto. Então isso tudo é novo, então talvez também isso que tenha contribuído bastante também. Uma construção bem comum de um generic é você dizer qual que é o objeto e qual que é o tipo T. O T significa um objeto genérico, ou um primitivo, por exemplo, um inteiro, uma string, ou pode ser um record, ou pode ser uma classe. Então você diz para aquela tua classe que tipo de objeto com que ele vai trabalhar. Não é exatamente uma interface, porque a interface ele fica totalmente independente, mas ele generaliza as assinaturas também. Então você vai colocar lá numa pilha, você sabe que você está colocando aquele tipo de objeto e que aquele tipo de objeto tem aqueles métodos, tem aquelas propriedades, tem aquelas funções. Então isso é uma característica. Então toda vez que nós estamos vendo assim um objeto referenciando a um T, nós estamos falando aqui de um generic. É bem característico essa assinatura do tipo dos generics para Pascal, né? Talvez é mais fácil construir alguma coisa e a gente pode assim tanto construir listas que estão ligadas aos primitivos. Eu posso ligar a outros componentes ou objetos diretamente. Então eu estou dizendo assim que no tstake ele está dizendo que vai ser uma lista, vai ser uma fila de botões. Então ele só pode guardar botões nessa lista, nesse bootstake. Então ele já está tipando, né? Então quando ele diz assim, a variável buttonstake, ele é do tipo tstake, mas ele vai guardar dos tipos botões lá dentro, os tbutton. Então quando ele também cria uma instância que já diz, olha, eu estou criando uma instância da minha fila ou da minha lista, dependendo do tipo de objeto que você está utilizando, e lá dentro eu só vou poder colocar objetos do tipo tbutton. Se vocês verem quando vocês verem o vídeo do Mota, né, do Renato Matos, você vai ver que ele fala sobre isso, de como guardar objetos e os T-controls na lista, né? Ele aborda bastante sobre isso. Nos generics também você pode dizer das constraints na ideia de que você vai dizer assim, olha, os tipos de dados que eu vou guardar, eles precisam seguir alguns princípios. Então, por exemplo, assim, se você não disse nada, como por exemplo no tstake T, você não disse se ele é um objeto do tipo de uma classe, você não disse se ele é um record, você não disse se é um inteiro, você não disse se é uma string. Ou seja, ele, nessa situação que você disse que é só um T, ele aceita qualquer tipo de dados. Pode ser um próprio record, pode ser uma outra classe, pode ser um primitivo, porque você não tipou. Então as constraints que ele chama veio justamente para dizer assim, ó, o meu T pode ser genérico, né, ou
parametrizado, né, para um tipo, mas ele vai ter que seguir algumas condições. Então, por exemplo, ele tem que ter ele tem que ser um objeto que tem um construtor simples. Ou seja, o objeto que eu vou colocar lá, ele só pode ter um create. Ele não pode ter um create para um owner, ele só pode ter um create. Quando você diz que o T ele tem que ter ele tem uma constraint dizendo assim, ó, ele tem que ter um construtor. Ao fazer isso, você também começa a limitar o tipo de objeto que você vai guardar. E o tipo também você pode dizer, por exemplo, que um tipo de constraint, ó, que uma lista num generics só pode receber uma classe. Quando você diz que ele só pode receber uma classe, significa que ele não pode mais receber um record, ele não pode mais receber um inteiro, não pode mais receber uma string. E isso vai limitando aquilo que você pode colocar na sua lista. Um genérico primitivo, ele normalmente ele diz, nós passamos um agora há pouco aqui, ó, ele diz, você vai guardar valores do tipo inteiro dentro do generic. Então ele vai associar o teu objeto a inteiros. Então se fosse uma lista, seria uma lista de inteiros. Essa é a ideia lá, né? Assim como você tem constraint para classes, você tem constraint para records também. Você pode dizer que ele é uma constraint de uma classe e ele tem que ter um create simples. Quando ele indica que você tem um construtor, aquele construtor tem que ter um método que seja só create sem parâmetro nenhum. Então ele não aceita parâmetro, tem que ser um simples. Mas você também pode dizer que um generic aceita um record. Então você pode ser qualquer tipo de record nessa situação. Mas você também pode dizer especificamente de um tipo que você tenha. Então nesse exemplo aqui do T_sum class, você ao invés de dizer que ele seria do T record, você poderia dizer que era do T my record. Quer dizer, aqui no lugar de record colocar o tipo. Se faz isso, ele só aceita aquele tipo, não aceita mais nenhum outro. Esses são conceitos que estão ligados aos generics. Um tipo de constraint também, ó, veja que ele tem uma interface. Então, uma determinada lista, um determinado objeto vai aceitar um tipo específico de uma interface, ou vai empilhar um tipo específico de uma interface. Sim. Desculpa interromper, cara. Tu já tinha compartilhado tela, não, né? Eu já. Eu não recebi, não. Não. Não, tu pode mandar de novo ou não? Eu também não, tô sem vídeo. Ninguém falou nada, né? Então não devo ter compartilhado. Eu achei que você tava falando só os conceitos sem mostrar a tela, sabe? Agora, tá por enquanto eu tô só falando dos conceitos ainda, né? É por isso que eu... Mas só pra avisar. Perfeito. Ainda bem que você avisou. Tá aqui já, viu? Ainda bem que você avisou. Tá aqui já, estamos vendo. Tá. Então quando você tem um generics, você pode receber tipagens para aquele tipo de objeto que você está guardando. Eu vou voltar aqui um pouco então, porque então vocês perderam alguma coisa. Então, por exemplo, você tem assim, ó, uma classe que é comum, que aceita qualquer tipo de tipagem lá, ou um inteiro, ou uma classe, ou um record, ou uma interface. Se você está indicando só o T, tá vendo agora? Agora vocês estão vendo, né? Agora tá. Tô vendo aqui. Então, agora tá ok. Se você indica só o T, significa que você aceita qualquer tipo de objeto naquela lista. Então vamos pegar aqui o outro caso. Por exemplo, você tem uma declaração que aceita na lista só T_button. Então ele tipou a variável e depois como que você inicializa a variável. Quer dizer, você tem que dizer lá do mesmo tipo, .create, né? Você vai fazer assim, a minha lista aceita T_button e então cria agora uma instância para aquela classe. Então eu estou instanciando agora uma lista que está ligada com T_button.
Eu estava falando das constraints. As constraints, assim, você tem coisas que são genéricas, do tipo só T, mas você tem também constraints que diz que é um T, mas ele está ligado com alguma restrição. Quer dizer, ele tem alguma restrição, por isso que ele chama de constraint, né? Você tem que seguir um certo padrão. E um deles é um construtor. Então você diz assim que o TSomeClass, ele aceita, no caso que eu tenho um construtor, então ele vai aceitar uma classe que tem um construtor simples, ou seja, ele tem que ter um ponto create, sem nenhum parâmetro. Perfeito? Alguém viajou aí ou quer voltar um pouco? Quando você tem Tranquilo. Quando você tem um primitivo, você também pode dizer que aquele objeto vai receber se for uma lista, vai receber uma lista de inteiros. Então você está tipando, esse é um conceito que está no Generics, no Delphi. Você está tipando o tipo de dado que aquele objeto vai receber, ou aquela lista vai receber, alguma coisa assim. Esse é o exemplo que eu estava falando de quando você fixa que só pode receber uma classe. Então, quando você diz assim que o teu T, o teu generic T, ele recebe uma classe, ele só pode ser um objeto. Ele não pode ser um record mais. No caso aqui, ele está pegando o TList, ele está dizendo assim, o TList aceita qualquer coisa. Mas quando ele chegar no object list, ele só vai aceitar objetos. Não vai aceitar records. Tem que tudo ser transformado em objetos. Você também tem assim, você aceita a classe com construtores simples. Então, esse é o caso que só tem create. Esse outro caso é o caso do record. Então se você quer que o teu generics aceite um record, então você diz assim, o meu T é do tipo record. O tipo record pode ser qualquer record. Mas se você quiser específico, você vem aqui o T mais record e coloca aqui T mais record. Beleza? Esse outro caso é o caso de interfaces, a mesma coisa. Então um generic que aceita interfaces. Bom, vamos tentar fazer uns exemplos para a gente ver. Alguém tem alguma sugestão de um tipo de exemplo que a gente podia fazer? Cleberson tá aí ainda? Cleberson saiu. Saiu? O Túlio, eu vi um tips do Túlio hoje, mostrando como é que deixa o seu Delphi tudo colidinho assim, pretinho, porque ele diz que gosta de tela preta com escrita tal, assim, meio gay assim o negócio dele, né? Mas fazia uns negócios diferentes lá. Mas ele fazia uns negócios diferentes lá, viu? Eu vou dar uma olhada, eu achei meio gay, mas eu vou dar uma olhada mesmo assim, viu? Meio gay? Depois a gente tem que Que mandar pra ele. sacanagem, bicho. Depois a gente tem que mandar pra Essa aí ele. foi forte, hein? Hã? Que sacanagem, bicho. Essa daí doeu. Tá meio gay. Tava meio gay lá o negócio, sei lá, rapaz. Fred, esse cara chegou pra mim e fez, não sei o que, dos dinossauros. Aí eu, que danado é isso? Ele ia procurando. E ele tava olhando pra mim, pô. Não, é que eu sabia de quem que você ia lembrar, entendeu? É por isso que eu tava olhando pra você. Vou criar aqui na minha lista de exemplos, lembrando que esses exemplos, normalmente eu subo ele no Git, né? Por isso que eu tenho essa pasta aqui do Git, ou seja, todos esses exemplos que vocês veem aqui, são pastas que eu subo lá naquela minha pasta do Git exemplos lá. E vou criar aqui nosso papo de PO aqui, que é o nosso assunto, né? Então hoje eu vou dar um nome aqui para a Unity. Tá criando muita confusão ali nas Units. Então vamos começar a melhorar um pouco também, né? E aqui Sabe vai... onde começa, né? Que termina. Oi? Sabe nem o que é o que lá. Depois o pessoal começa a olhar lá, não sabe o que é o que, e tem um monte de coisa na mesma pasta, né? É legal, pô, disponibilizar isso aí, porque aí a gente vai baixando e vai treinando, né?
Então, qual que é a nossa ideia aqui, ó? Eu lembro do vídeo que o Renato Matos fez, e ele colocou vários botões aqui. Então, como eu não estou com ideia de fazer a mesma coisa que ele colocou lá, porque isso aí vocês podem ver lá e vocês vão ver com detalhes, eu vou tentar fazer alguma coisa um pouco mais básica. Não sei se vai ser básico, mas vamos tentar aqui, né? Então, digamos o seguinte, lembra que a gente tinha lá, digamos que o nosso objetivo seja o seguinte, fazer uma lista de carros. E a gente tem duas formas de fazer isso. Uma das formas de se fazer, um modelo, é usando um T-Collection, que é um tipo de lista onde você guarda dados. Você tem uma outra forma de fazer, que é usando um T-List ou um T-Object-List. Também é uma outra forma que dá para fazer a mesma coisa, né? E uma outra também é você usando generics. Olha quanto assunto que dá só aí, ó. Era legal a gente falar de cada um deles, né? Isso era legal. Então, digamos o seguinte, como é que você faz isso se for com collection? Então, procedure, então aqui é exemplo de collection. Como é que a gente cria um modelo se a gente quisesse guardar uma lista? Porque aí vocês vão começar a ver qual a diferença que tem de uma construção de uma lista com collection, diferente de objeto e diferente de generics. Entendeu? Porque vocês vão ter condição de comparar o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos criar aqui primeiro o seguinte, o meu T carros. Alguém tem alguma sugestão do que tem carros? Me dê uma ideia de que tem carros. Modelo, placa, ano, cor, chassi, combustível. Então vamos colocar aqui modelo. Pode ser string? Pode? Placa. Ano. O ano é bom ser inteiro, né? Que mais? Cor. Tá bom, né? Tá? Tá bom, né? Perfeito? Se eu for utilizar collection, então aqui nosso exemplo é com collection. Exemplo com collection. Ou seja, nós não estamos fazendo ainda o generic, usando generics. Mas se for com collection, eu preciso o quê? Primeiro eu vou criar uma classe que é do tipo lista de carros. Aí eu posso dizer que lista carros itens, ou seja, ele é uma coleção, então eu vou colocar num plural. E eu vou dizer que essa minha lista, que é uma coleção, ele vai guardar os carros. Bem, mas para mim guardar os carros, eu tenho que ter um tipo específico para as collections. Se fosse generics, eu já não precisaria mais fazer muita coisa. Mas para collections, eu preciso que essa classe carros, então aqui eu vou chamar de item, depois nós vamos voltar nela, eu preciso ter uma herança de collection item para ela. Isso é inerente a como funcionam os collections e os collections item. Eles são casadinhos, tá? Então um collection aceita receber um collection item e pronto. Essa era uma limitação que tinha. Então você consegue guardar o objeto, mas ele tem que ter um tipo específico herdado de collection item. Depois vocês vão ver que em genérico você não precisa fazer isso. Quando eu vou instanciar o meu exemplo, então eu vou dizer assim, ó, a minha classe carros, ó, aqui é local, né? Só para tentar seguir alguma coisa de padrão. Eu não sou muito de padrão não, tá? Mas é importante.
Então quando você vai criar uma lista de um collection, você tem que o create, olha o que ele já está esperando ali, ó. Ele está esperando que o teu parâmetro seja um tipo collection item class. Vocês têm ideia do que, por que é, ao invés de ser collection item, é um collection item class? Vocês sabem por que isso aqui? O que isso aqui é diferente disso que está escrito aqui, ó? Alguém sabe? Por que ao invés dele pedir um tCollection item, ele pediu um tCollection item class? Ele é uma classe? Ele está dizendo que ele aceita um parâmetro de uma classe tipo tal. Aquele class lá. Então, aquele class, se a gente for olhar, ele deve estar construído mais ou menos assim, ó. Aquele class lá. Ele tá um tipo lá, tá class, e aí aqui tá class of. Deve estar mais ou menos assim lá, ó. Ou seja, esse tCollection item class, ele diz assim, ó, ele não é uma classe, ele é um tipo de classe que herda de tCollection item. Ou seja, então ele está dizendo que o create só aceita objetos que sejam herdados de tCollection item. Tudo bem? Ou nada tudo bem? Só na prática. Ó, vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha isso daí, ó. Vamos clicar aqui, ó, Ctrl, mouse e um clique aqui, nós fomos para cá. Ó, vamos ver quem que é tCollection item class. Olha lá, ó. Ou seja, você jamais vai ter uma instância de tCollection item class. Ele é só um tipo de... Ele está dizendo que ele é uma classe que é do tipo tCollection item. Quer dizer, ele é uma referência para a classe, ele não é a classe propriamente. Então quando você vai usar, você tem que usar tCollection item. Mas se você quer que alguém receba a classe, fala assim, eu quero receber uma classe do tipo tal. Ele não é a classe propriamente, mas ele diz qual tipo de classe que ele vai receber. Então quando ele tem lá o create, ele está dizendo só, eu só aceito como parâmetro uma classe que seja herança de tCollection item. Entendeu que ele fez limitou? Vocês entenderam que ele limitou o tipo de dado que ele vai receber como parâmetro? Por que eu consigo passar um tCarros itens? Porque ele é uma herança de tCollection item. Senão eu não conseguiria fazer isso. Se eu tentasse colocar um tObject aqui, iria dar problema. Eu não iria conseguir fazer. Vamos ver se está compilando. Ó. Beleza, não deu erro. Será que o meu antivírus hoje vai parar de novo? Carregou. Mas se eu, ao invés de colocar um objeto que fosse herança de tCarros, por exemplo, se eu pegasse um tObject, eu não conseguiria fazer. Pode ser um tObject mesmo, de exemplo. Eu não conseguiria fazer. Porque ele está dizendo assim, olha, você está usando um tObject que ele não é uma herança de tCollection item. Entenderam o problema? Por isso que eu fui obrigado a dizer que o meu tCarros itens é uma herança de tCollection itens. Porque ele está lá declarado nessa classe tCollection. Tudo bem? Aproveite para tirar dúvida que isso é chato se passar. Significa que carros, ele aceita adicionar collections item. Só que como eu disse que ele vai estar trabalhando com os filhos, com
os itens dele é do tipo T carro item, então quando eu colocar um ADD aqui, ele já vai retornar para mim uma instância do tipo T carros item. Vamos ver se isso é verdade. Aqui vou colocar item aqui. T carros. Não, vamos colocar T object primeiro, tá? Só para a gente poder pegar o nome da classe. Vamos ver qual é a classe que nós temos aqui. Class name. Olha, o único jeito que dá para mim pegar por enquanto é fazendo isso daí. Ou seja, eu estou colocando um item na minha lista, que é um do tipo T carros itens. Eu quero ver se realmente retornou aquele tipo de dado. Vamos ver se ele é do tipo que nós estamos esperando. Olha lá, ó. Vocês estão vendo que nós eu coloquei aqui assim, ó, que eu vou adicionar um item na lista de carros. Mas o ADD ele retorna um T-Collection item genérico para, assim, não tipificado, né? Mas como inicialmente eu já disse que eu ia trabalhar com os objetos do T-tipo carro item, ele me deu uma classe igual àquela que eu tinha declarado inicialmente. Então aqui eu estou passando não uma instância da classe, eu estou passando o tipo de classe, o tipo de objeto que a minha lista vai trabalhar. Por isso que agora eu tenho um class name. E agora se eu fizer isso daqui, ó, porque tem uma instância, cor. Então, cor é red. Só que cor é ruim de pegar. É ruim de mostrar no box, né? Então vamos pegar outra coisa aqui, né? Pegar modelo. No meu tempo tinha um cara que chamava Passat, né? Ainda tem. Esse carro era um carrão, né? Então vamos ver se o modelo está lá preenchido. Agora ele vai passar. Ó, empilhamos um item chamado Passat, aquele item lá. Beleza? Posso ir para frente? Pode. Pode. Vamos criar uma outra forma de fazer, ao invés de a gente ficar fazendo os casts, a gente poderia dizer direto que nós vamos receber T carros item. Aí vocês vão ver um outro problema que tem em relação às listas. Essas listas, a lista dos collections. Porque agora eu vou dizer assim, ó, eu quero carros ADD, mas ele não vai deixar eu criar porque o ADD não é do mesmo tipo. Olha lá, deu erro. O que ele está dizendo? Ó? É incompatível. Você tem do lado esquerdo, ó, isso aqui que está desse lado de cá é o lado esquerdo, e esse que está do outro lado é o lado direito. Ou seja, o do lado esquerdo é do tipo T carros item. E do lado direito é T collection item. Não dá para enfiar um no outro. Eles não cabem um no outro. Então aí você ia ter que fazer o quê? Fazer um cast. A gente sabe que o objeto está certo, só que o Delphi não está entendendo ainda. O Pascal não está entendendo. Então eu tenho que fazer um cast. Aí aqui eu posso agora... Agora eu sei qual é o modelo, né? E vamos copiar isso daqui. Ó, agora eu não preciso mais fazer cast, porque o meu tipo, o item 2, ele já é o próprio, ele já foi feito um cast para ele direto na construção, então eu não preciso mais fazer nada de cast. Ou seja, ó, agora eu tenho dois itens. Por que eu tenho dois itens? Eu tenho o Passat e tenho o Volkswagen, né?
Então eu continuo criando, ó, eu tenho 1 na lista e tenho 2 na lista. Então por isso que agora o meu count aqui embaixo viraram 2. Passaram a ter 2 itens. Beleza até aí? Beleza. Posso ir para frente? Pode ser. Vocês estão muito quietos hoje. É véspera de Natal. Precisa falar um pouco, porque senão eu fico achando que eu tô aqui do outro lado, ninguém tá entendendo nada também, né? Pô, fala. Manda ver. Por isso que a gente colocou que é papo sobre PO, não é aula. Não é assim, Maurício? Boa. Não Boa. Não é aula, é papo. Só que papo Isso tem que mesmo, ter manda mais de ver. um falando, entendeu? É, Beleza? verdade. Digamos assim, que eu quisesse ficar isso um pouco mais transparente e não ficar fazendo esses casts aqui. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, ó, minha lista, meu item 3, que também é do ter carros item. Ou, se você quiser simplificar um pouco, ó, presta atenção no que eu vou fazer, ó. Eu vou dizer que esse cara, como ele tem a mesma assinatura no de cima, eu coloco uma vírgula aqui e L item 3. Feito. Agora, eu queria fazer o seguinte, ó. Eu não queria mais usar um cast aqui. Cansei de ficar usando cast. A pessoa, toda hora que eu tenho no código lá, um monte de lugares, eu tenho que ficar fazendo cast. É ruim, né? Não quero mais ficar fazendo cast. Porque vocês vão descobrir que tem que fazer cast em um monte de lugar, tá? Não é num só não. Fiat 147, alguém conhece? Caramba, eu vi um novinho aqui perto de casa. Ah, mas tem, aqui em São Paulo tem de monte. Ó, eu vou compilar, vai dar erro, porque eu ainda não fiz nenhuma mudança. O que ele vai dizer? Olha, a tua variável do lado esquerdo é um T carros item, ou seja, o meu L item 3. Sendo que o que está do lado direito, o ADD, ele está vindo um T collection item. Não posso colocar T collection item dentro de carro item, porque T carro item é superior a T collection item. Mas se eu tivesse colocado aqui em cima que ele era do tipo T collection item, ele ia aceitar, porque T collection item com T collection item ele sabe o que fazer. Mas ele não sabe como enfiar as informações de T collection item dentro de carros itens. Vocês entenderam o que eu falei? Não. Se fosse o contrário, eu conseguiria fazer. Mas eu não posso colocar o menor em cima do maior. Ou, se você quiser, ter carros itens é uma herança de T collection. Então eu não posso colocar um item que está embaixo, em cima, no que está na hierarquia que vem depois dele. Mas se fosse o contrário, eu poderia fazer. Ou seja, se do lado esquerdo fosse um T collection item e do lado direito fosse T carros itens, eu poderia fazer. Eu vou mostrar isso para vocês. Vocês não perguntaram, mas eu vou mostrar assim mesmo. Só para sacanear vocês, tá? Então eu vou colocar aqui o que, ó? Eu vou criar um método. Vocês vão olhar que o tCollection já tem um ADD. Vamos olhar lá, ó. Lá no código do Delphi. Eu Ctrl, fui com o mouse lá, apertei, ó lá, ADD, ó. Bom, nossa primeira coisa, ele não é virtual. Então isso a gente já começa assim. E agora, o que eu faço, né? Porque se não é virtual, como é que eu vou fazer uma herança dele? Não dá para fazer herança. Mas a gente pode ainda assim criar um método novo com outra assinatura que não é uma herança mais, substituindo o anterior. Tudo bem até aí? Ok. Ó, eu posso pegar o ADD da minha classe Pi. Ou seja, eu ir lá no tCollection item e pegar... Lembra que ele tem lá no tCollection? Ó, ele tem o ADD lá, ó. Eu posso pedir para ele acrescentar a minha lista.
Quando eu fiz isso, que eu fui pedir para o pai lá acrescentar o item na lista, agora então eu poderia retornar o T carros itens, mas vai dar erro ainda, porque ele vai dizer assim, ó, do lado esquerdo eu tenho T carros itens, do lado direito é um T collection itens. Então o que você vai fazer aqui? Vai fazer um cast. Vamos fazer um cast um pouco diferente. Vamos fazer assim, ó. As T carros itens. É a mesma coisa, tá? Ó, agora ele aceitou. Ou seja, agora isso aqui é válido, ó. Ó, agora eu tenho que item 3, quem que ele está retornando? Está retornando carros item. Então agora eu não preciso fazer cast em lugar nenhum mais, ó. Aqui ele já não reclamou mais, aqui ele já não reclamou mais. Na verdade, nem esses outros mais estão reclamando mais. Então com isso eu consigo fazer com que aquela minha lista começa a responder para um determinado padrão e vai fazendo um cast assim. Essa é a dificuldade dos collections. Você tem que trabalhar em cima dos casts o tempo todo. E se errar aí é facinho de errar, porque se eu não tiver certeza de que está retornando no ADD um T carros itens, é facinho colocar um bug aí. Aí lá nos generics isso foi resolvido. Ou seja, isso aqui é como você constrói usando collection. Se alguém tiver pergunta, essa é a hora das perguntas, porque eu vou mudar de objeto aqui. Podem perguntar. Lembra que nós falamos, eu falei assim, ó, uma possibilidade é usar o collection, a outra é usar o list e o object list. Então vamos ver os dois, porque os dois têm algumas diferenças um em relação ao outro. Eu cometi uma gafe aqui, né, no meu exemplo ainda, porque aonde que está o free do objeto? Não tem, né? Então eu estava já deixando um bug aqui no meu código, ó. Ok? Ninguém tinha notado? Ô, marido, Ah. tu liberou o L carros. E o L item precisa liberar ou não? Esses L item. Não, a lista tá sem a própria T collection cuida dos itens. Ah, é? É. Você só libera a lista. E a lista cuida dos itens. Certo. O mesmo não acontece. Liberou aí a lista, é tchau com os itens. O mesmo não acontece com a T-list. Foi por isso que eu lembrei disso daí, entendeu? Porque agora eu ia falar do T-list, e o T-list ele não dá conta de liberar os itens. Não está implementado lá no free dele. Não. Tá certo. E essa é a diferença do teu object list. O teu object list já dá conta de liberar os itens. Essa é a diferença básica. Então, se eu estivesse fazendo isso numa lista, ó, eu consigo fazer a mesma coisa. Mas os meus objetos para a lista, eles seriam um pouquinho diferentes na construção. Então aqui é o exemplo do T-list, né? Agora eu vou ter o mesmo objeto, só que montado para a lista. Então aqui vai ser o meu list item. E agora eu não preciso mais ter herança de T collection. Não preciso mais fazer isso. E nós vamos criar um T-list, que é uma lista de carros item. Um carro list item. Então vamos ver como é que a gente faria isso. Vamos pegar aqui o list. Agora nós teremos assim, ó, um list, que é um T-list. Então quando eu vou criar o meu T-list, eu faço T-list create. Pra gente já não esquecer, list free.
ou dispose of também, tá? Um dia eu vou estudar ainda qual é a diferença de um para o outro, ainda que eu também não sei direito, não. Eu já olhei, já li que o negócio lá parece tudo igual, tá? Mas é diferente. Não sei aonde, mas é diferente. Ô, marido. Hum. Ô, marido. Oi. O disposite of, então, seria assim o mais atual para a gente usar nesse caso aí, já que ele tanto faz CBCL como dispositivos móveis, mobile. Então. O que eu entendi é assim que eles têm a mesma funcionalidade, mas o tempo que ele libera da memória são em tempos diferentes. Então Por exemplo, quando você dá um free, você não retira a referência do objeto da memória. Você continua com a referência lá. E o dispose of, essa é a minha dúvida, ele já, a hora que você passa o dispose of, ele já retira o dado da memória. Se não for nessa ordem, é invertido. Então, é isso que eu ainda vou estudar um pouco, ainda ver como é que é. Então, ele determina uma prioridade diferente, é o que eu entendi. Mas não estudei. Porque assim, muito eu pensei assunto que assim, se você usasse dispositivo off, você estaria pronto tanto para VCL quanto para mobile, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu acho que vai ter algumas situações que no mobile você vai querer fazer dispose of por alguma circunstância. Mas eu não sei te falar agora. Aí eu ainda tenho que estudar esse assunto ainda. Não, beleza. Tá? No futuro a gente vê isso, né? Aqui também, assim como nós tínhamos lá nas coleções, olha a diferença. Ó. Na coleção, eu já disse que tipo de objeto que a minha coleção vai receber e basta eu dar um ADD para ele. Na minha lista, a lista não conhece o objeto, ele não sabe nada. Então eu vou criar os meus itens. E agora os meus itens serão adicionados à lista. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar a minha lista e fazer um ADD para o item. Assim é que eu vou ter uma lista de list, count, toString, só para pegar igual estava lá. E agora tem um L-item, modelo. Ó, agora nós fizemos aqui a mesma coisa que nós fizemos com TCollection. Então a diferença básica é que a minha lista não conhece o tipo de objeto. Então eu crio o objeto separado e mando adicionar o objeto à lista. Essa é a diferença mais básica. E a outra é que a minha lista não dá conta de liberar os meus itens. Então eu vou ter que fazer um mecanismo que libere todos os meus itens no final. Porque eles não liberam sozinho. Tranquilo? Ó, marido, no primeiro código lá, você só cria o principal, né? Nesse aqui você tem que criar o principal e a parte do item, né? Isso? É um pouco mais baixo nível, né? É um pouco mais baixo nível. Se você olhar lá nos collections, ele é meio parecido com as listas. Mas ele já tem uns mecanismos um pouco mais sofisticados. Né? Porque ele já sabe que tipo de objeto que ele está recebendo. Por isso que ele recebe, como no create, o tipo da classe. Você não recebe uma classe, você recebe o tipo de classe. Porque com ela ele já sabe os métodos que ele tem na herança. Ele já possui métodos conhecidos. Enquanto que Então você não precisa fazer igual no segundo aí, que o segundo você tem base, né? E depois os itens, né? Você tem que criar o item e adicionar a lista. Lá não, lá quando eu peço ADD, ele já faz isso por mim já. Ele já pega e cria o item e já adiciona a lista. Isso. Entendeu? Tá certo. Tá? O restante aqui, eu só iria repetir mais código e mais código só, tá? Porque eles também, se eu tentar criar um segundo, eles vão funcionar do mesmo jeito como funcionou no anterior, com essas diferenças aí. Então aqui é usando um TList. E aqui era com TCollection.
aqui vai ser exemplo dos lists. Vamos ver aqui. Ó, você já pode sair usando, tá vendo? Ó? Você já está com ele preenchido. Ó. Inclusive o ano lá está inicializado com o valor. Ó. Adicionou, pegou o dado, ó, passado de geração 3, que é o que está lá. Ó. Tá vendo? Não precisou de cast, não precisou de mais nada. Ó. O genérico já fez isso por você. Ó, se for, agora ele vai adicionar de novo, né? Ó, adicionou lá, Passat 3, ou seja, ele também